estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista. Se você chegou agora, eu te conto. Quem veio bater um papo com a gente é a Leila. Ela é coordenadora da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. É claro que a gente chamou ela aqui principalmente por causa do Dia da Mulher, dia 8 de março, mas é um tema aí que tem que ser discutido todos os dias, todos os anos, sempre. E, então, como ela tem esse foco principal na violência contra a mulher, Leila, eu queria que você falasse um pouco sobre esses números que tanto assustam a gente, alguns até duvidam de tão chocantes que eles são, acham que é mentira. É muito difícil. Nós precisamos dizer aqui que, assim, a morte, o assassinato, o feminicídio ou as manchas roxas é só o final de todo um processo, né? Nós vivemos a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela é cíclica e ela tem 3 fases, né? Isso é dentro do ambiente familiar, dentro do relacionamento amoroso. Ela tem 3 fases. Ela tem a fase da lua de mel, que tem todo um carinho, que tem total ausência de violência e presentinhos e tal. Depois ela vem para a fase do conflito, né, que são as ofensas, as coisas, até que ela termina com a explosão, que é o espancamento ou o assassinato, né? Essa fase, ela dura até 48 horas e ela passa, né? Se a mulher não morre, se ela é socorrida, ela passa e volta tudo novamente, né? Por isso que a mulher vive esse ciclo e tem muita dificuldade em romper com essa violência. Também nós enfrentamos no nosso dia a dia, né, um dado muito sofrido, né, que são 5 espancamentos a cada 2 minutos, um estupro a cada 11 minutos, um feminicídio a cada 90 minutos, 179 relatos de agressão por dia, 13 homicídios femininos por dia, dados de 2013, né? Esse é o dossiê da violência contra a mulher. Aí que nós temos, nesse sentido ainda, nós temos o feminicídio, que é um tipo de crime que, a partir de 2015, teve a lei mais severa. Ele precisa ser diagnosticado, a causa-morte precisa ser o fator de ser mulher, né? E o que acontece? As pessoas, a polícia, quando registra esse homicídio, ela registra por arma de fogo, por espancamento, e na verdade isso não ocorreu, né? Foi um fator determinante, essa mulher morreu por ser mulher. Mas nesse caso não seria mais influenciado pelo crime passional? Então, o crime passional é um crime que não justifica, né? Ele já caiu esse termo, porque qual era a ideia, né? De que o homem matava por amor. Isso não existe, né, gente? Quem ama não mata. Então, esse crime passional, ele, na verdade, ele não existe, né? Ele foi, né, essa nomenclatura foi usada pelo direito, né, até na defesa dos assassinos, mas ele não justifica, né? Porque era a mulher propriedade, e se matava em nome de um amor, né? Isso não existe. O que existe hoje é que a mulher vítima do feminicídio, ela se torna uma coisa, ela é um número. E qual é o objetivo dessa lei? Punir mais severamente o assassino, né? E nós encontramos dificuldade em afirmar, estar lá
no laudo que essa mulher foi vítima porque ela era casada ou porque ela deixou de se relacionar com um companheiro. Né? Quando ela saiu desse relacionamento, ela deixou e aí ela foi morta por isso. Esses crimes, eles acontecem em 66% dentro dos lares. Essa mulher, ela é morta em 66% dos casos dentro da sua residência. E nesse caso, esses números que a gente tem ainda também não dá nem para garantir, porque por ser dentro de casa, a chance da mulher contar é menor. Justamente. Então, é aí que a gente diz, esses números, eles precisavam ser reais. O que nós temos é essa maquiagem na causa da morte. Né? A causa da morte foi por arma de fogo. Né? Tudo bem, ele usou uma arma, porém ele matou porque aquela mulher era uma propriedade dele e deixou de se relacionar com ele, não quis mais aquele relacionamento. Ou às vezes está ainda, né? E geralmente, se tem filhos, ou esses filhos também são vítimas ou presenciam. Né? Nós sabemos de muitas crianças, isso é real, é fato, é documentado, de crianças que assistem a morte da sua mãe, né? Executada pelo pai. Então, isso é uma realidade e não é uma realidade gerada pela condição financeira ou pela crise social. Esse tipo de crime está em todas as classes sociais. Mais midiático, mais abafado, mas está em todas as classes sociais. Sim, você falou da lei aí do feminicídio, tem a Maria da Penha também, que já completou 40 anos, acho. Não, ela é de 2006, né? Tinha uma outra lei, então, enfim, me enganei. Mas também já está aí há um tempinho. Então, estão sendo feitas leis, algumas medidas. No entanto, eu tenho um outro dado aqui, para eu não me perder, que diz que o Brasil está na posição 152 entre 190 países sobre a presença feminina em parlamentos. Então ainda tem muito pouca mulher, a gente que está aqui no canal legislativo, né? Em Taubaté mesmo temos 4 vereadoras, sendo que são 19 cadeiras. Então falta presença feminina na política e falta presença feminina para fazer as leis para nós. Como mudar essa situação? Então, exigir mais direitos para a mulher. O Brasil desenvolveu um programa, né, nos governos, nos 2 últimos governos que nós tivemos, que se chama Mais Mulheres no Poder. Esse programa, além do objetivo de mais mulheres concorrerem, né, os espaços, disputar as eleições, elas precisam também estar nas empresas, né? Nas escolas, elas precisam estar em posição de liderança em vários espaços. Isso é o que nós buscamos com Mais Mulheres no Poder. Aí, quando nós observamos que o parlamento, né, tem um número X, nós observamos que em 2015 que foi construído o banheiro feminino no Congresso Nacional. Né? As mulheres, as deputadas, usavam um banheiro adaptado a elas, não era um banheiro feminino. E nós ainda temos um outro dado muito polêmico. Quando nós falamos de mulheres vereadoras, mulheres deputadas, nós precisamos considerar que nem todas essas mulheres têm a bandeira do gênero. Né? Muitas mulheres se elegem porque os partidos precisam colocar a cota. Né? Então, elas precisam da candidatura. Então, para ter a chapa, precisa ter o número de mulheres candidatas. Muitas vezes, essas vagas são preenchidas
por esposas de candidatos, por filhas de candidatos, que precisam legitimar a chapa política, né? Então, termos 4 mulheres no município de Taubaté não significa que nós temos 4 pessoas, né, imbuídas em defender a causa da igualdade de gênero, né? Nós vivemos aqui, nós acompanhamos a política do município e nós sabemos que o histórico, não estou falando dessa legislatura, estou falando que o histórico de mulheres que participaram da Câmara de Taubaté não trazem essa bandeira, né? Elas são mulheres, defendem algumas coisas, porém, elas já se definem como candidatas e como vereadoras do município e não das mulheres. Sim. E num país onde muita gente observa isso, que é um país onde do carnaval, a mulher nua, não sei o quê, e ainda existe muito essa mentalidade do a mulher pediu para ser estuprada, ela pediu para ser assediada. Então é uma coisa que vai além das leis, vai na mudança do pensamento mesmo. Então ainda tem muito chão pela frente, infelizmente. Então, esse ano já começou, a partir do ano passado, né? Nós tivemos uma campanha para o carnaval um pouco melhor. Sim. Né? Porém, o carnaval ainda é muito midiático. Porém, o nosso dia a dia é mais cruel. Né? O brasileiro é conservador, diz que não é, mas é. Nós ainda não podemos passar em frente a uma obra, né? Porque o pedreiro tem direito de trabalhar, mas nós não temos direito de passar em frente a uma obra sem sermos notada, né? A distância nem dá para dizer que nós somos tudo aquilo que eles nos dizem, mas eles dizem, né? As mulheres precisam trabalhar, precisam estudar, precisam voltar da faculdade por ruas escuras e aí, quando elas são assediadas, quando elas são estupradas, o senso comum diz assim, mas o que ela estava fazendo naquela rua? Bem, ela precisa acessar a casa dela, é o caminho de volta. Né? E aí acaba nisso, acaba uma culpa. Quer dizer, a mulher sofre 2 vezes, porque ela sofre o assédio, ela sofre o estupro e esses estupros nem são contabilizados, porque existe uma vergonha e existe uma dificuldade. Quando nós, mulheres, acessamos os serviços, nós enfrentamos dificuldades. Não é porque vamos à delegacia da mulher que a coisa é fácil, não é? Né? E as perguntas que são feitas são muito constrangedoras. E nós enfrentamos isso. Então, a pessoa diz assim, nossa, mas o que ela estava fazendo? Nossa, mas por que ela estava com essa saia tão curta? Mas, sabe... Ninguém pergunta por que aquele homem estava cercando aquela mulher. Sim. É um absurdo, a gente fica até chocada com esses dados. Infelizmente, nosso tempo está estourado. Como pode ver, ó, tinha muita pauta aqui para falar para Leila. Mas, Leila, para encerrar, eu queria então que você fizesse uma consideração final aí para quem nos assiste, dizer o que esse 8 de março tem que fazer na cabeça das pessoas, mudar pensamentos, dar possibilidades. O que a gente pode fazer agora, neste momento, para facilitar a vida, se não for a sua como mulher, ou então você que é homem também, pensar aí nas mulheres que estão ao seu redor. Que não é só pensar em mãe não, né? Falar, se fosse sua mãe, se fosse sua filha, não. Tem que pensar se fosse mulher, é um ser humano como qualquer outro. Sim, né? Nós somos humanos, nós nos relacionamos. A principal bandeira da gente, né, é que essa luta ela não seja só em março, né, que é o mês da mulher, e depois voltar em outubro,
né? Porque aí é o câncer de mama e aí já atinge mais a família, né? Porque a mulher, ela sempre é a responsável pela família e tal. E quando ela adoece, ela precisa de cuidados. Então, adoece toda a família. E aí, nós ficamos presos a essas duas pautas, né? O que a gente gostaria que o feminismo estivesse presente no nosso dia a dia, que a gente conseguisse enxergar, né, que nós só teremos uma sociedade com mais direitos quando nós tivermos uma sociedade menos conservadora e com mais equidade. O que é a equidade? Direitos iguais, com respeito às nossas diferenças. Tá? Então, você que vai estar pela cidade, que vai se deparar com essa comemoração do 8 de março, estenda para todos os dias da sua vida, tá? Se perceba como parte dessa sociedade onde as mulheres precisam ser mais consideradas para que a gente possa conviver melhor. Tá? Século XXI, né? Sim. Por favor. Esse foi o nosso TV Câmara Entrevista. Se você gostou, quer assistir de novo, quer mandar para alguém, quer entrar nesse debate aí também, pode conversar com a Leila e vai no nosso site, no Facebook e no YouTube, os links estão todos lá. E também acompanha a nossa programação, que sempre tem coisa nova e bacana para você assistir. Eu agradeço a audiência, agradeço a presença da Leila e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.